Bendito seja o nome do nosso Deus. Meus amados, é com muito amor e carinho que eu desejo saudar a cada um de vocês com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com tudo o que Deus está realizando aqui nessa noite? Por bondade, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera o apóstolo João. Obrigado. Evangelho segundo escrevera João, capítulo de número 2. Localize apenas a leitura do versículo de número 10. Bem fácil de encontrar, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, estacione, abra-o, capítulo de número 2, e a pronúncia é apenas do versículo de número 10. Se possível for, por gentileza, diga a essa linda pessoa que está ao seu lado bem assim: a sua vitória é do tamanho do teu glória. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Está escrito: e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Meus amados, antes de retornar a uma palavra, a uma orientação bíblica para mim, para a sua alma, nessa noite profética e mais do que especial, eu gostaria de apresentar as minhas considerações. Eu quero agradecer ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, porque saí da minha casa na cidade de Suzano, em São Paulo, em paz, e em paz estou aqui no Rio de Janeiro para cooperar, servir e declarar que só o Senhor é Deus e não há outro. Quero agradecer também de todo o meu coração o privilégio e a bondade de conhecer a pessoa deste digníssimo homem, pastor Alessandro. Muito obrigado pela confiabilidade, o amparo, o carinho, a hospitalidade. Que Deus lhe retribua 1000 vezes mais. 2021 é um ano de triunfo, excelência, de vitória, prosperidade e de honra da parte do nosso Deus. Ao amigo também, pastor Carlos, Deus abençoe, viu? Obrigado aí pelo abraço fraternal, carinhoso, pela intercessão e por colocar lenha aí nessa fornalha. Deus abençoe poderosamente também um grande amigo de muitos anos, esse grande pregador da palavra, pastor Leilton Brito. Muito obrigado pelo amparo, meu amigo. A sua vitória é a minha vitória, e sei que a minha vitória é a sua vitória. Deus abençoe também o pastor Marcelo, que está atuando, trabalhando no posto e no plantão poderosamente. Queridos, quantos estão na dispensação de uma palavra de Deus aqui? Eu gostaria de utilizar apenas alguns segundos para apresentar também o nosso material. A título de informação, há 16 anos eu trabalho com tratamento para dependência química. Me formei como terapeuta em toxicodependência, com especialidade em trabalhar, atuar e tratar pessoas que sofrem do uso abusivo de algum tipo de substância. No meu caso, atuo com bebidas e drogas. Se você já teve ou tem um dependente químico em casa ou direta e indiretamente na sua família, você sabe o quanto é difícil tratar, conversar, abordar
e auxiliar. E eu peguei 16 anos de trabalho ativo e diário, pastor Alessandro, e resumi em 60 e poucas páginas. E o tema do meu livro é: drogas, não é o seu problema enquanto o problema não é seu. Só repito uma vez: drogas, não é o seu problema enquanto o problema não é seu. Então aqui é um livro que serve para quem já teve problema, para quem está tendo ou para alguém que possa ter, aos irmãos e irmãs que trabalham no campo de abordagem evangelística, missionária. Vai servir como ferramentagem para a sua galeria de ferramentas e utensílios para a boa obra do Senhor. Um livro com conteúdo gigantesco que você pode adquirir por R$30 apenas. Pode ser no crédito, no débito, no Pix. No Pix. Em espécie, sinta-se à vontade para adquirir o nosso material. Meus amados, ao rogar aos céus por uma palavra, uma orientação bíblica para nós, o doce Espírito Santo de Deus me convenceu a fazer uma releitura aqui no relato evangelístico de João, capítulo de número 2. Eu acredito que é um texto clássico, popularizado, bem conhecido. A própria epígrafe, que é essa parte em negrito acima do capítulo, sugere o tema: as bodas em Caná. Ou possa ser que na sua tradução e versão vai dizer: o casamento em Caná da Galileia. Ao mesmo tempo que é um texto bem conhecido, pregado e utilizado, ao mesmo tempo ele passa a ser um texto único e diferenciado. Acredito que é chover no molhado trazer à memória que cada relato do Evangelho foi apresentado com uma preocupação diferenciada. Por exemplo, o relato de Mateus foi escrito e entregue à comunidade judaica, trazendo à memória que Jesus é o rei dos judeus. Já o relato de João Marcos foi escrito e apresentado à comunidade dos romanos, trazendo à memória e lembrando-os que Jesus é servo. Ele veio para se sujeitar e também para nos servir. Já o relato do doutor Lucas foi escrito e apresentado à comunidade grega, lembrando e trazendo à memória que Jesus é o Filho do homem, 100% Deus e 100% homem. Jesus, ao mesmo tempo que era ordinário, ao mesmo tempo ele era extraordinário. Já o relato evangelístico deste apóstolo João é um relato entregue à comunidade universal. João fez questão de apresentar a nós Jesus como Deus, plenamente na sua natureza divina. É por isso que João vai principiar, inaugurar e iniciar o relato evangelístico escrito por ele, narrando milagres que só Deus poderia operar, só Deus poderia realizar, só Deus poderia propagar, só Deus poderia apresentar. Sendo assim, é por isso que no relato de João, logo no capítulo 2, nós iremos encontrar o grande milagre em que Jesus vai transformar a água em vinho. Porém, o capítulo 1, que é o capítulo que antecedeu ao capítulo 2, ele corrobora, ele está vinculado automaticamente à proposta do capítulo 2. No capítulo 1, é o cenário que apresenta o momento em que Felipe vai alertar e informar a Natanael que aquele profeta que Moisés havia proferido está entre vós. Felipe alerta a Natanael que Jesus é o Messias e ele está
entre eles. Sendo assim, quando Felipe chama Natanael, Natanael, na sua resposta, vai sugerir uma crítica, a dizer: pode, pois, alguma coisa boa vir de Nazaré? Quando Jesus se aproxima e fala com Natanael, ao contrário de uma crítica, Jesus vai fazer um elogio, porque Jesus olha para Natanael e diz assim: eis aí um homem, que nele não há dolo, não há mancha, não há culpa. E é quando Jesus encerra o seu diálogo com Natanael dizendo: eis que eu te vi debaixo de uma figueira. Permita-me aqui compartilhar uma informação de um historiador, que eu acredito que vai encaixar plenamente para mim e para você. O historiador, ele vai afirmar que quando Jesus diz bem assim: eis que eu te vi debaixo de uma figueira, é porque Jesus estava trazendo à memória a história da infância de Natanael. A Bíblia nos informa que houve um decreto de um rei por nome de Herodes, informando e decretando que todas as crianças do sexo masculino de 2 anos abaixo deveriam ser assassinadas, exterminadas, dizimadas. E os pais de Natanael, preocupados em preveni-lo e estender a vida de Natanael, pegaram ele, envolveram num pano e enroscaram nos galhos da figueira. Então, quando Jesus diz bem assim: eis que eu te vi debaixo da figueira, ele estava dizendo a Natanael: eu tenho uma informação tua que ninguém tem. Eu conheço algo sobre a sua história que ninguém sabe. Eu estava no dia que ninguém viu. Eu contemplei um momento que ninguém pode saber. Levante a sua mão direita aos céus. Eu vim aqui para lhe informar que Jesus, ele tem uma informação minha e sua que ninguém tem. Jesus sabe, conhece coisas ao meu e o teu respeito que ninguém sabe. Jesus conhece a tua lágrima, Jesus conhece o teu clamor, Jesus conhece a oração que você fez com a porta do quarto trancada. Jesus conhece a necessidade de cada um de nós nessa segunda-feira. Oh, glória! Jesus estava dizendo, pastor Leilton: eu tenho uma informação preciosa, cirúrgica, minuciosa, que ninguém tem ao seu respeito. Natanael fica impactado, porque Jesus sabe de coisas que ninguém sabe. Sabe aquele pedido que você fez com a porta do carro trancada no trânsito? Jesus sabe. Sabe aquele pedido que você fez na madrugada? Jesus sabe. Sabe aquilo que você pediu no seu coração vindo para este culto espetacular? Jesus conhece, Jesus sabe. E passados-se 3 dias, capítulo 2, versículo 1 do relato de João, a Bíblia informa que este evento, este ato miraculoso vai acontecer em um casamento, em bodas. O casamento na cultura daquela época era dividido em 4 fases. Primeiro era um encontro, depois vinha o dote, depois a procissão e por último as bodas, que seria a festa, a celebração. Naquela época as festas variavam de 7 a 12 dias, de muita comemoração. E o texto informa que Jesus foi convidado para aquele casamento, para aquela festa e para aquelas bodas. Algumas lições que eu gostaria de pensar com todos vocês aqui no capítulo 2. Primeiro, Jesus é convidado sem que eles soubessem que Jesus era o Messias. Jesus até então não havia se revelado, se apresentado publicamente como o Messias.
E Jesus é convidado para uma festa sem que ninguém saiba o que ele pode realizar ou promover. Jesus é convidado, mas até então ninguém havia sentido a presença de Jesus. Não convida somente Jesus para entrar na sua vida, peça para sentir a presença dele. Glória a Deus. Não faça apenas um convite para ele participar, deseje se relacionar com ele. Deseja sentir o toque dele, o cuidado dele, a fragrância dele, sentir o doce Espírito Santo, o Consolador, o Convencedor, o Auxiliador, o Ajudador. Sinta a presença de Jesus. Melhor do que convidar a Jesus é passar a sentir a presença dele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, só para saber quantos desejam continuar sentindo a presença dele. Oh glória! Oh glória! É bom convidá-lo, é bom sugerir um convite para ele, mas melhor e maior que isso é sentir a presença do Todo-Poderoso na sua vida. Segunda lição que eu penso ainda, no versículo de número 2, que informa que Jesus foi convidado. Era um casamento, uma celebração, bodas, festa que se estendia de 7 a 12 dias, senhores e senhoras. Ou seja, um momento de regozijo, um momento de virtude, um momento de plenitude. Um dos maiores momentos de realização da construção de uma família, a união de um homem e uma mulher, que possivelmente geram filhos, está constituído um lar, um conjúgio, um matrimônio, uma família. Não era um momento de tristeza, era um momento de alegria. Mas mesmo assim convidaram a Jesus. Por gentileza, não convide Jesus somente no momento de tristeza. Convida ele também no momento de alegria. Ouvi 2 ameaças de glória a Deus e aleluia ali, pastor Alessandro. Não é proibido. Você pode e deve convidar a Cristo para a sua dificuldade, para o seu problema, para a circunstância pesada, dolorosa e difícil, mas não vivemos só assim e disso, também temos momentos de alegria, de regozijo, de prosperidade. Repito, também temos momentos de alegria, de regozijo e de prosperidade. Não convide Jesus só para a tristeza e para o opróbrio, convide Jesus no momento da festa, da alegria. Jesus deve participar da lágrima, mas também do sorriso. Jesus deve participar da porta que se fechou, mas da porta que se abriu. Jesus deve participar da enfermidade, mas também da cura. Jesus deve participar do processo, mas também do culto de ação de graça. Quem vai convidar ele para todos os momentos da sua vida? Oh glória, ele está aqui, ele está aqui. Aplauda ele, glorifique a ele, exalte a ele, porque a ele a honra, a ele a glória, a ele todo o louvor. Jesus é convidado, é informado, é feito um convite, é facultada a presença dele numa celebração, no 4º estágio do casamento, bodas. Versículo 3 está escrito: e faltando o vinho. Até aqui, somente a parte A princípio, que é o conteúdo exercido até o que antecede a primeira vírgula do versículo de número 3. Faltou o vinho. E o vinho, dentro de uma celebração, numa festa,
no mundo antigo, que era a região geográfica da Palestina, porque entre nós e o texto tem no mínimo 2000 anos de intervalo, era a chave principal, o gatilho da alegria, não poderia faltar vinho. Se faltasse o vinho numa festa naquela época, senhores e senhoras, era um motivo de vergonha, de tristeza, uma crise na festa, no mundo daquela época. E o texto informa, e é claro, que acabou o vinho. Quem sabe na sua versão vai dizer, faltando o vinho. Ou seja, a festa entrou numa crise, numa vergonha, numa tristeza, numa fatalidade. Permita-se pensar comigo. Às vezes é preciso faltar o vinho para que a gente perceba que Jesus está ali. Oh, glória! Às vezes é preciso acabar o vinho para a gente parar um pouquinho, respirar, olhar para a direita, à esquerda, à frente e retaguarda e se lembrar que Ele está ali e não nos abandonou. Por bondade, de uma forma pedagógica, diga a essa linda pessoa que está ao seu lado bem assim, fique em paz, o vinho pode acabar, quem não pode faltar é a presença de Jesus. O vinho precisou acabar para suscitar uma circunstância de ação e reação para perceberem que Jesus estava ali. Porém agora quem se levanta? Maria, a mãe genética de Cristo, e vai informar a Jesus que o vinho acabou. Olha que interessante lições que nós podemos aprender aqui. Maria, na sua reação, informa a Jesus que o vinho acaba, ou seja, Maria é quem anuncia a vergonha, a tristeza, o problema da festa, que é o findar, o acabar, o encerrar do vinho. Maria não procura outra pessoa. Maria poderia comentar com outras pessoas, ei, o vinho acabou, a festa está em crise, é uma vergonha, é motivo de tristeza, mas a preocupação de Maria foi falar para Jesus. Leva o seu problema para quem pode resolver. Oh glória! Oh glória! Traz o seu problema para quem tem resposta. Traz o seu problema para quem tem solução. Não leva o seu problema para quem não pode resolver. Traz o seu problema, a sua necessidade, a sua enfermidade, a complexidade para quem pode e vai resolver. É por isso que eu quero bendizer a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão, porque hoje vocês vieram trazer o seu problema para aquele que tem poder para resolver. Oh glória, levante as duas mãos ao céu, toca o céu pela fé nessa noite, adver que Jesus tem resposta para o seu problema, Jesus tem resposta para a tua enfermidade, Jesus tem resposta para o teu processo, Jesus tem resposta para aquilo que o homem não tem, aquilo que não foi assinado na terra, Jesus assina no céu, aquilo que o médico da terra não diagnosticou, Jesus é poderoso para diagnosticar. Receba esta palavra, você veio no endereço certo, Jesus pode resolver o teu problema. Oh glória, oh glória,
Ele pode, 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 Ele pode. Meu filho está na cocaína, Jesus pode resolver. Meu filho está na bebida, Jesus pode resolver. Minha filha se distanciou da igreja, Jesus pode resolver. Minha empresa está passando problema monetário, Jesus pode resolver. O médico disse que não tem cura, o médico dos médicos pode resolver. Oh glória! Maria, amiga, vai levar o problema para quem pode resolver. Jesus pode resolver o seu problema. Continuemos pensando sobre algumas lições aqui no segundo capítulo do relato evangelístico de João. No versículo 4, quando Maria informa a Jesus, Jesus de pronto responde: mulher, o que eu tenho contigo não é chegado a minha hora. Em outras versões e traduções vai dizer: não é chegado o meu tempo. Jesus estava informando de uma forma cirúrgica e precisa a Maria a seguinte lição: eu sou o dono do tempo. Jesus estava informando: eu tenho controle do tempo. Jesus estava dizendo: segundos, milésimos, minutos, meses, anos, décadas, centenas, milênios estão na palma da minha mão. Jesus, ele é minucioso nessa resposta. E guarde isso: Jesus é o dono do tempo. E a Bíblia vai dizer que Maria, ela ouve a resposta de Jesus, vai até o público que a cerca, que são os empregados, e diz bem assim: faz tudo o quanto ele está dizendo. Possa ser que você está pensando bem assim: mas ainda não aconteceu grandes coisas na minha vida. Faz tudo o que ele está dizendo. O meu milagre ainda não chegou, não tem problema, continua fazendo o que ele está dizendo. Minha bênção ainda não chegou, não tem problema, faz tudo o que ele disser. A grande porta ainda não se abriu, não tem problema. Segue o conselho de Maria para os empregados: faz tudo o quanto ele disser. Oh glória! Versículo 6, o texto informa que ali haviam 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, que equivale de 60 a 70 litros d'água. Porque haviam potes para hospedar e colocar água. Na cultura daquela época, quando se tinha a celebração de um casamento, é bom lembrar que se deixava armazenado potes com água na entrada do salão ou da casa onde iria acontecer o evento, para que todos os convidados que chegassem lavassem as mãos e os pés, para participar da festa purificado. Ou seja, isto caracterizava que quem estava participando da festa era servo. Isto intitulava que quem entrasse na festa é porque tinha prazer de servir. E eu bendigo ao Senhor, porque aqui eu estou olhando para servos e servas do nosso Deus. Oh glória! Foi falado sobre o desejo, o prazer e a voluntariedade de servir por intermédio de uma boa e excelente palavra no ofertório,
através da vida do pastor Leilton. Se você entrou aqui é porque Jesus te separou para servir. Já começa servindo com o teu glória a Deus, teu aleluia. Começa servindo com o teu prazer de permanecer, de participar, de estar aqui, de regozijar. Continua. Oh glória! Olha que interessante. Se lavassem as mãos e os pés naquele pote de pedra, automaticamente o que ficaria no fundo do pote? Sujeira. Porque na Palestina antiga as estradas eram empoeiradas, sujas. Então as pisaduras atrairiam o quê? Sujeira. Automaticamente ao lavar as mãos e os pés, a sujeira iria para o fundo do pote. As mamães mais antigas se lembram do tanque de pedra. Lembra lavando roupa no tanque de pedra? Quem se lembra aí? Levanta a mão. Tem muita gente aqui que se lembra, né? A minha falecida mãe, Maria Eunice, que já descansa no Senhor, ela tinha um tanque de pedra. E quando lavava, vai a sujeira para o fundo do tanque, né? Às vezes tem que dar uma limpadinha ali, porque vai para o fundo do tanque. E olha que interessante, o recipiente, o espaço, o local que Jesus sugere para operar o milagre é um lugar que até então tinha sujeira. Pense comigo, dá um lá onde chegou só para 2 ali, ó. O espaço, o local, a ferramenta, o utensílio, o lugar do milagre é um recipiente onde tinha sujeira até então. Levante a sua mão direita aos céus. Permita-me liberar uma palavra profética, porque a atmosfera profética nesse lugar é muito forte, é muito grande. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Oh glória! Oh glória! O lugar do seu problema é o lugar que vai sair o teu milagre. O lugar da tua dificuldade é o lugar que vai sair o teu milagre. O lugar da enfermidade é onde vai sair o milagre. O lugar que alguém olha, desqualifica, não valoriza, menospreza, te prepara. É o recipiente, é o espaço, é o local que Deus vai operar um grande milagre. Oh glória! Oh glória! Quem crê pela fé que o Senhor está visitando? Quem crê pela fé que o Senhor está visitando a lugares, pessoas, circunstâncias, o recipiente do teu milagre é o lugar que você menos espera. Pela fé, creia, 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 creia. Segunda-feira que vem você vai voltar aqui para glorificar Deus, porque o lugar do teu milagre foi o lugar que você menos esperou. Oh glória! Oh glória! Jesus já está visitando. E eu tenho fé para acreditar que possa ser que hoje, antes de findar o dia, esse milagre já pode acontecer. Eu creio que você pode chegar na tua casa e o teu ente que está distante de Cristo dizer: papai, mamãe, vovô, vovó, eu quero segunda-feira que vem voltar contigo lá na igreja, porque eu não quero mais beber, eu não quero mais o mundo, eu quero o seu milagre na mão de Deus. Oh glória! Enche d'água o recipiente, o espaço, o lugar e o local que até então, até agora hospedava e colocava sujeira. E eles vão encher d'água os potes. Pense comigo ainda. Os potes naquela época eram esculpidos e talhados em pedra.
pedra maciça, ou seja, um ambiente pesado. Não era tão leve, não. Não era tão fácil carregar um pote esculpido e talhado em pedra, ainda com 60 a 70 litros d'água. Ficava mais pesado ainda. E o que nós podemos aprender? Às vezes, nós precisamos respeitar o peso do milagre que está por vir. Só repito uma vez. Às vezes, nós precisamos aprender o peso do grande milagre que está por vir. Oh glória! Oh glória! Oh glória, está difícil, não para. Está doendo, não para. Está pesado, não para. É o peso de uma grande obra, de um grande milagre, de um grande acontecimento que está por vir. Oh glória, tem milagre vindo aí. Tem milagre vindo aí. Tem milagre vindo aí. Tem milagre vindo aí. Oh glória. Está pesado agora, mas amanhã é milagre. Está difícil agora, mas amanhã é milagre. Está difícil para carregar e seguir, mas amanhã é milagre. Oh glória. Oh glória. Possa ser que você está iniciando o ciclo destas segundas-feiras aqui, nesta linda igreja, hoje. E aparentemente está pesado para carregar essa jornada. Mas você não vai encerrar este ciclo de segundas-feiras com esse peso. Porque é peso hoje, mas já já é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. Vou ficar nisso, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. Oh glória! Enche d'água, encheram d'água. Estão conduzindo o retorno dos potes de pedra com água. Saiu como água. E quando chegou no destinatário não era mais água, era vinho. Tem coisas que vão acontecer durante a trajetória, no caminho. Quem garante que daqui para casa não acontece grandes coisas na sua vida? Só repito uma vez para quem vai se apoderar dessa palavra. Quem garante que não é daqui para casa que acontece grandes coisas na sua vida hoje? Glória a Deus. Oh glória. A Bíblia vai dizer que levaram ao mestre-sala. Quem era o mestre-sala? Era o provador, era o pontuador, era o homem que classificava e avaliava a festa. Atualizando para o nosso tempo odierno, nos dias atuais, poderia ser o mestre do buffet, o chefe do buffet. Era ele que avaliava, pontuava, media tudo o que estava acontecendo, pastor Alessandro. Era ele que classificava. E agora ele vai provar, para avaliar aquelas águas que se transformaram em vinho. E ele faz uma avaliação espetacular, que é o texto que nós lemos lá no início, na introdução, e peço permissão para retornar e fazer a leitura uma vez mais do versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E aqui eu quero pensar com os senhores e as senhoras algumas lições no versículo 10. Primeiro, os demais milagres, pode observar, Jesus sempre precisou de uma matéria-prima. Por exemplo, para a multiplicação de pães e peixes, ele pegou emprestado 5 pães
e peixes. Só que nesse caso eu não vejo Jesus dizendo assim: porventura, alguém aí tem um cacho de uva? Porventura alguém tem aí 2, 3 uvas para me servir? Corre lá na vinha, arranca da treliça e me traz um cacho de uva. Jesus não pega uma matéria-prima para realizar o milagre da transformação de água em vinho aqui no texto. E por quê? Aqui não é multiplicação, aqui é transformação. E transformação pode ser da noite para o dia. Oh glória! Oh glória! Transformação pode ser em segundos, em milésimos, em minutos, em meses, pode ser em 24 horas, pode ser da noite para o dia. Ele pode se deitar de um jeito e se levantar do outro, ela pode se deitar de uma forma e se levantar da outra, porque aqui não é multiplicação, aqui é transformação. Quem precisa de uma transformação aqui nessa noite, irmão? Quem precisa de uma transformação na sua casa? Eu não vim pregar multiplicação aqui no texto, mas eu estou falando de uma transformação. Jesus pode transformar. Oh glória! Segunda lição que eu quero pensar com você: não precisa ser dono de uma vinharia para saber que o vinho precioso, o vinho bom, dentro do mercado da vinharia, é pontuado quando é o vinho mais envelhecido. Vinho bom na classificação de uma vinharia, pode pesquisar. Ele tem que ter no mínimo de 15 a 20 anos. Para ser classificado um vinho ótimo, um vinho excelente, um vinho bom. E nessa passagem, pastores, eu não vejo Jesus tendo tempo para envelhecer o vinho. Porque na avaliação do mestre-sala, do buffet, do pontuador, do degustador, ele avalia e diz assim: o melhor vinho está aqui. E Jesus não teve tempo, porque a transformação foi instantâneo, foi naquela hora, naquele momento, naquele dia, naquele processo. Se lembra aos senhores e às senhoras que eu sugeri para guardar quando Jesus disse para a mãe genética dele, Maria, que não era chegado o tempo dele, porque ele é o dono do tempo? E o vinho era de 15 a 20 anos envelhecido para ser bom. Pense comigo. Eu não sei se Jesus voltou 15, 20 anos atrás. Eu não sei se ele avançou 15, 20 anos no futuro. Mas o que eu sei é que ele apresentou o melhor naquele dia. Só uma vez, hein? Eu repito. Eu não sei se ele regressou e retornou no passado de 15 a 20 anos. Eu não sei se ele evoluiu e avançou no futuro de 15 a 20 anos, mas eu sei que naquele dia ele apresentou o melhor. Pastor Rodrigo Alex, ainda não entendi por completo. Eu não sei se Jesus vai voltar no seu passado. Eu não sei se Jesus vai avançar no seu futuro. Mas eu sei que hoje ele está apresentando o melhor para a sua vida. Oh glória! Eu não sei se ele vai precisar voltar no teu passado, avançar no teu futuro, mas ele vai resolver, ele vai esclarecer, ele vai te abençoar, ele vai te honrar. Jesus vai fazer o que for necessário, porque o tempo é dele, a hora é dele, o minuto é dele, o segundo é dele, o milésimo é dele, o mundo é dele, a eternidade é dele. Jesus vai fazer o que for preciso, vai aonde for, mas vai trazer o melhor, o melhor. O melhor. Só levante as mãos para adorar. Quem veio buscar o melhor de Deus aqui nessa noite, erga as tuas mãos e tire alguns segundos de adoração.
Adore, 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 adore. Enquanto você adora, Jesus está operando melhor. Enquanto você glorifica, Jesus está operando melhor. Enquanto você elogia Ele, Ele está operando milagre. Ele está voltando no passado, indo no futuro, mas o teu presente receberá o melhor de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Alarcalanto Yahweh, Orecau Ribiastol Nehawe. Tem milagre vindo aí, tem grande honra vindo aí, tem grandes coisas vindo aí. Foi falado aqui neste púlpito, trago à memória aquilo que me traz esperança. Jesus vai realizar o melhor. E que o nome de Jesus continue a ser glorificado. Glória a Deus. Se coloque em pé nessa noite, por gentileza, por bondade. Eu quero orar por você, que ouviu essa palavra e se apoderou dela. Eu também quero perguntar, se nessa linda e espetacular noite existe alguém que está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, ou alguém que se decidiu em Cristo nessa noite. Levante a sua mão para a gente conhecer. Tem alguém aqui que quer reconciliar com Jesus? Tem nosso irmão, quer reconciliar nessa noite, meu amigo? Vem para cá. Uma alma, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer reconciliar? Levante a sua mão para a gente conhecer. Nós já temos uma alma. Tem a irmã ali. Glória a Deus. Tem mais alguém ouviu esta palavra e foi convencido pelo doce Espírito Santo, que é uma noite que Deus preparou para você reconciliar e se decidir em Cristo? Tem mais alguém? Aonde está? Uma terceira ou quarta pessoa? Tem mais alguém? À minha esquerda, à minha direita? Levante a sua mão para a gente conhecer. Seja tocado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Coloque a sua mão no coração, se possível for. Feche os teus olhos. Eu quero orar por vocês e por essas duas almas tão preciosas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não vou, mas o Senhor vai. Eu não curo, mas o Senhor cura. Eu não opero, mas o Senhor opera. Eu não visito, mas o Senhor visita. Ó Pai, não despede ninguém de mão vazia nessa noite. Meus irmãos e minhas irmãs tomaram posse dessa palavra crendo que o Senhor tem o melhor. E eles estarão aqui segunda-feira que vem proclamando bênçãos e vitórias em Teu nome. Ó Deus, promova uma semana de triunfo, excelência, bondade, cura, libertação, boas notícias. Ó Deus, que eles possam viver o melhor de Ti, como viveram na apresentação do vinho naquela festa em Caná da Galileia. Honra, Senhor, a esta igreja a todo tempo e fora de tempo. Eu também quero agradecer a Ti por essas duas almas que foram convencidas pela Tua palavra, que é digna de se decidir em Ti. Guarda, livra de todo mal, prepara as pisaduras e a jornada, e que tudo seja para a honra e para a glória do Seu nome. Quem crê que Jesus tem o melhor, aplauda Ele nessa noite. Obrigado, meu pastor.